Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, mais um vídeo daqueles projetinhos que eu tenho trazido pra vocês. Na verdade esse é o segundo projetinho, mas quero trazer vários ao longo do ano, que é sobre livros do TikTok. Então eu vou ler esse mês vários livros do TikTok e assim que eu for terminando cada um, eu vou vir dar minhas considerações pra vocês, dizer o que eu recomendo, o que eu não recomendo, o que vale a pena aí desses livros que estão ficando bem famosos no TikTok. E espero que vocês gostem. Meu nome é Vicky. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra mim, curte o vídeo pra não esquecer. Se for comprar algum livro que eu mencionei aqui ou qualquer outra coisa que venda na Amazon, usa meu link pra me ajudar. Comenta o que você quer ver aqui no canal, que tipo de lista de livros você quer ver aqui. E vamos ao vídeo então. Bom, gente, estamos no dia 7 de março e eu li 2 livros dessa listinha já. Então, vamos aos 2 primeiros. Eu comecei com Evidências de uma Traição. Na verdade, eu li dia 28 de fevereiro, então não foi em março, mas enfim. É uma novela, então eu li em uma sentada, né, o livro. E é bem curtinho, são cartas, todo em formato de cartas, assim, sobre essa traição que aconteceu, e aí você vai conhecendo o que aconteceu, quem são essas pessoas, e é basicamente isso. Eu dei 4 estrelas. É interessante ver o crescimento desses personagens, ver como eles lidam com essa traição e o que vai acontecer na vida de cada um. Mas é basicamente isso, né? É uma novela, é uma história bem curta, tem 80 páginas, se não me engano. Então não dá pra se aprofundar mais. Por isso que eu já trouxe junto com um outro. Então os dois são da mesma autora, que é a Taylor Jenkins Reid, a mesma de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Eu já falei que eu amei Evelyn Hugo e não gostei tanto assim de Daisy Jones. Gostei, mas assim, nada demais. E esses dois, eu acho que eu dei 4 estrelas também pra Malibu Renasce, que é o próximo livro que eu tenho um pouco mais de coisas pra falar pra vocês sobre. Então é basicamente a história de 4 irmãos, a família Riva em si, assim, a mãe, o pai, esses 4 irmãos e as pessoas ao redor deles. Vai ter uma festa gigante, então a primeira parte do livro é as 12 horas antes da festa, e a segunda parte do livro são as 12 horas de festa. 12 horas de festa? É, basicamente isso. E aí a gente vai acompanhar basicamente as gerações ali, então vai ter a história do pai e da mãe, vai ter a história principalmente desses 4 irmãos. Eu achei que os personagens são muito bem construídos, dá pra ver a personalidade de cada um, não tem nada genérico que não se encaixe na característica do personagem ali. Mas, ao mesmo tempo, como tem muitos personagens aparecendo, não dá pra se aprofundar em nenhum. Não é um livro que você vai ver um romance, que você, tipo, essas 2 pessoas em específico você vai ver o desenvolvimento dela. Até tem outros personagens ali em volta, mas você vai ver mais essas 2 pessoas e o romance delas ou algum plot, alguma coisa. Não é muito assim. Até tem o plot, né, porque é a questão da festa e tal, e o que vai se desenrolando nessa festa, muitos segredos, muitas coisas, mas não é um livro muito assim de um plot gigante ou que você tenha um carinho específico pelos personagens e queira ver aqueles personagens, sabe? Você vai vendo ali a vida daquelas pessoas e vai falando na festa, principalmente, um pouco de cada pessoa que tá ali. Então, acho que a construção do personagem é ótima, dá pra ter umas boas reflexões, assim, é um livro pra você refletir sobre a vida daquelas pessoas, o que tá acontecendo ali, e vai acompanhar um tempo da vida dessas pessoas e é isso, entendeu? Não é um livro que eu ame, assim, desse tipo de livro, mas eu gostei de acompanhar, gostei de ler, esses 2, na verdade, né, são mais ou menos o mesmo estilinho. E eu gostei, só não é a minha coisa favorita no mundo atualmente, assim, eu sei que eu vario um pouco as coisas que eu vou gostando, mas não é tipo de romance e tal que eu tô lendo mais. Então, enfim, mas foi isso. Oi, gente, hoje é dia 9 de março e ontem, dia 8, eu terminei The House in the Cerulean Sea, que foi o terceiro livro, né, deste vídeo. E, gente, que livro maravilhoso! Eu comecei pensando, é fora da minha zona de conforto, fantasia, eu não leio muito, mas foi muito rápido pra eu entrar naquela história do livro e ficar interessada em saber o que acontecia. Basicamente a história do Linus Baker. Ele trabalha
numa parte do governo que controla as crianças que são mágicas, né? Então, crianças e adolescentes que são mágicas. E aí ele visita orfanatos, que na verdade, enfim, orfanatos em que essas crianças estão, que tem um mestre ali no orfanato cuidando delas, pra ver se elas estão sendo bem cuidadas e se ele tem que fechar o orfanato. E aí ele não sabe pra onde essas crianças vão depois que fecha o orfanato, mas ele tá só fazendo o trabalho dele. E aí ele é designado pra ir pra esse orfanato na Marcia's Island, na ilha de Marcias, não sei como que vai ser traduzido, ainda não chegou no Brasil, né? Vai chegar no Brasil esse ano ainda, mas eu não sei que nome vai ter, nem nada, só sei que vai chegar esse ano. E quando chegar, leiam, por favor, porque é perfeito. Mas enfim, continuando. E aí lá ele encontra... É tudo muito secreto, assim, nessa ilha. Ele não pode contar pra ninguém. E são umas crianças mágicas, com mágicas mais poderosas, assim, e tal. Enfim, aí vai mostrar o que vai acontecer, né? Ele tem que ficar um mês lá pra observar e mandar relatório sobre o que tá acontecendo. Enfim, e é muito perfeito. Eu não quero contar mais porque... pra você não saber muita coisa. Eu fui sem saber. Eu sabia o quê? Essa parte de orfanato. Mas foi só. E foi muito, muito bom, gente. É um livro que dá um quentinho no coração. Que você vê aquele personagem crescendo e entendendo coisas que eram fora da caixinha dele ali, de vida, de trabalho. Ir pra casa, trabalho, ir pra casa. Ai, é tão fofo as crianças, o mestre daquele orfanato, é tudo muito lindinho, é um livro amorzinho, sabe? Eu me apeguei demais àquele mundo, aos personagens, eu tô a ponto de entrar numa ressaca literária. Se eu não tivesse outros livros pra ler agora já, que eu quero fazer pra esse vídeo, eu ia entrar numa ressaca literária, porque eu passei o dia todo ontem pensando no livro, não consegui começar nenhum. Cometi esse erro, né, de já não estar lendo outra coisa junto, que eu não tava mais fazendo esse ano, mas enfim, cometi esse erro. E fiquei ontem pensando, de noite também no livro. É muito fofinho, gente, é muito fofinho, vale muito a pena a leitura. Tem potencial para ser o meu favorito do ano, talvez um dos favoritos da vida, porque eu não paro de pensar nesse livro. Cada vez que eu penso, eu gosto mais. E eu quase chorei 2 vezes, inclusive no ônibus quase chorei. Mas não é nada triste, assim, sabe? É de lindo. Oi, gente. Hoje é dia 16 de março. Eu terminei já há alguns 2 ou 3 dias a Canção de Aquiles e Gente Ansiosa. Então, eu vou falar primeiro de A Canção de Aquiles. Então, foi o 3º livro que eu terminei desse projeto de livros do TikTok. E era um livro que todo mundo falava ser muito triste, mesmo sendo uma história que a pessoa já sabia o que acontecia. E eu não senti nem vontade de chorar, mas vamos lá. A história é sobre Aquiles. Basicamente, a história da Ilíada, né? Que é a Guerra de Troia e o Aquiles na Guerra de Troia. Mas um pouco antes, assim, porque eu não li Ilíada ainda, né? Inclusive, quero ler até o final do ano pra poder fazer um vídeo de comparação aí, porque é uma recontagem da Ilíada, né? Então, é uma recontagem da história de Aquiles, mas mais focada no romance, porque na Ilíada tem o Patroclo, que é o segundo principal ali, que dá uma sugestão ali de uma questão amorosa entre os dois. Sugestão não, enfim. Mas esse livro da Canção de Aquiles é sobre o romance deles mesmo, que é uma coisa que quando eu entrei eu não sabia. Eu sabia que era uma recontagem da Ilíada, mas não sabia o que pegava de verdadeiro, o que trazia nessa recontagem. Então, eu gostei muito, eu dei 5 estrelas, favoritei. Eu não sabia se eu ia gostar, porque eu tava tendo narrativa antiga na faculdade semestre passado, eu tinha que ter lido Ilíada. Na verdade, podia escolher entre Odisseia e Ilíada, eu li Odisseia. Mas, como eu falei, ainda quero ler Ilíada. E eu fiquei um pouco arrependida de não ter lido Ilíada antes. Mais pra ter essa base mesmo. Não porque precisa, tá? Porque dá pra entender tudo da história lendo só a Canção de Aquiles. A questão é só saber realmente o que tinha no Homero e o que ela trouxe diferente. Mas eu fui dando umas pesquisadas enquanto eu lia. E é a questão do Aquiles e do Patroclo. Então,
desde criança até eles virarem adolescentes ali e eles precisarem ir pra Guerra de Troia. Eu não quero contar muito, porque já é uma história meio que ao mesmo tempo conhecida. Eu não sei quem não conhece até onde seria bom contar antes de entrar nesse livro. Como eu falei, eu gosto de entrar em livro sem saber. A questão de ser triste, muita gente chorando horrores. E eu sou uma pessoa que geralmente eu choro muito com filme, livros. E eu não senti a mínima vontade de chorar nesse livro. Não quer dizer que é ruim, tá? Porque eu gostei bastante da história, o jeito que é contado, a escrita maravilhosa. Você fica imerso ali. Teve uma partezinha que eu fiquei um pouco mais entediada antes da guerra e tal. Acho que na verdade antes de começar a guerra, um pouco assim. Mas é isso, assim, a história deles crianças, porque na Grécia é dividido em reis, né? E o Aquiles como sendo filho do Peleu, de um dos reis, e aí o Pátroclo chega lá porque ele foi exilado, e aí, enfim, eles... A dinâmica deles, daí pra onde eles vão juntos, e é isso, mas é muito, muito, muito interessante a forma que é contada e essa parte do romance, assim, então é muito legal ver a ira de Aquiles e ver como que se desenrola. E eu já sabia o final, mas foi bem interessante ver por essa perspectiva, então eu recomendo muito a leitura. E logo depois eu terminei Gente Ansiosa. Eu li, na verdade, em inglês, foi o audiobook do Scribd. Se você quer 60 dias grátis no Scribd, eu sempre deixo meu link aqui pra você ganhar 60 dias grátis, sem pagar nada. Grátis, né? Caso. E, assim, é um livro... A história é de um assaltante que o assalto não dá certo, ele faz escolhas erradas e acaba, pra fugir, entrando num apartamento com um monte de gente ali, faz essas pessoas reféns, e aí a história desse assaltante, daquelas pessoas e o que vai acontecendo. A história é basicamente toda num dia, mas tem o vai e volta com a visão dos vários personagens, dos policiais, enfim. É um livro que me prendeu muito rápido na leitura, em querer saber o que ia acontecendo. Achei estranho já do começo, ele é totalmente diferente, assim. Você meio que, ele já te dá o final no começo, mas não é isso que você vai querer saber ao longo da história, sabe? É outras coisas. E aí, achei muito interessante ir sabendo a dinâmica ali dessas pessoas, a história de cada um, a história desse assaltante e o que ia acontecer, né, ali com aquele, com aquela situação dos reféns e da polícia. Foi muito interessante. Aí algumas coisas, tem uma personagem lá que eu tava achando meio contraditório, algumas coisas que ela ia falando e pensando. Eu acho que esse livro tenta jogar muita frase de efeito. Ele coloca do jeito que faz sentido, tipo, a pessoa falando de tal livro, a pessoa falando de tal coisa que ela leu, que ela lembra, mas meio que frases pra você anotar, sabe? Achei que foi um pouco forçado, mas não sei, pode ter sido só impressão, pode não ter sido isso. E essa história é legal, é divertida e eu quase chorei. Pra ser mais uma comédiazinha, e apesar de eu não ter chorado em Canção de Aquiles, eu caiu uma lágrima assim no ônibus. Foram 3 momentos durante a leitura que eu quase chorei. Nessa última caiu uma lagrimazinha. O final dá vontade de chorar. Então, não porque seja um final triste e tal, mas a história em si, sabe? Eu acho que sempre que tem pessoas e tem filhos envolvidos e essa dinâmica familiar tá pegando pra mim ultimamente, pode ser por isso. Mas eu já vi resenhas de outras pessoas que também tiveram vontade de chorar. Então é um livro divertido, é um livro que eu dei 4 estrelas. Fiquei bem... Ai, é bem difícil pra mim dar nota, gente. Mas eu gostei da leitura, tá? Tenho minhas ressalvas, mas acho que vale a leitura. Acho que eu recomendo. Então também foi uma boa leitura do TikTok. Por enquanto, acho que estamos num saldo super positivo, né? E eu tinha falado que era o terceiro, mas era o quarto, né? Esse é o quinto livro que eu terminei. Enfim, acho que é isso.
Oi, gente! Eu terminei Ed La Rue e Biblioteca da Meia-Noite. Vou falar primeiro, então, de Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro mais curtinho, acho que tem 300 páginas, 308 páginas. E é a história de uma mulher que ela tá com depressão, um monte de coisa e atenção para gatilho agora de suicídio. Ela tenta suicídio, ela chega nessa Biblioteca da Meia-Noite, onde tem vários livros que ela pode escolher um arrependimento que ela teve na vida dela para entrar nesse livro, que é uma outra vida em que ela fez diferente desse arrependimento, e ver como seria, e se ela encontrar uma vida que ela se sinta completamente feliz, ela pode ficar naquela vida. Senão, ela vai voltar para aquela Biblioteca da Meia-Noite para continuar decifrando os arrependimentos dela. E como eu falei no vídeo que eu tava lendo no blog de leitura, que eu vou deixar linkado aqui em cima, aqui embaixo, é tipo um livro de autoajuda, só que em forma de historinha. E eu não tava esperando isso, nada contra, né? Mas eu não tava esperando isso, pensei que ia ser outra coisa. Então tem várias citações o tempo todo, assim, trazendo umas citações de filósofos com o motivo de que ela se formou em filosofia. E, enfim, vários monólogos, assim, um diálogo, mas uma pessoa, mais um monólogo, assim, falando coisas sobre a vida, enfim, é mais nesse propósito. E aí tem a historinha ali da vida dela entrando nesses livros, então, assim, interessante, acho que as reflexões são interessantes, mas não foi meu favorito, assim, sabe? Acho que eu dei 3,5 estrelas, porque foi um livro legal, mas eu não tava tão, assim, imersa na história, não tava tão assim, sabe, com a personagem, tipo, torcendo pela personagem, ou tão, ai, não sei como explicar, mas imersa ali naquela história, naquela personagem. Então, foi um livro ok, mas nada, assim, demais, só com reflexões bonitinhas. Então, vamos falar de Ed La Rue, A Vida Invisível de Ed La Rue, que foi o último livro, então, que eu li pra esse vídeo, pra essas dicas do TikTok, que é um livro que desde o ano passado, né, tá sendo muito falado. A maioria das pessoas chora e acha lindo. Acho que a Aya foi a única pessoa que eu vi que não gostou. E assim, como que eu posso explicar? Ai, foi uma leitura com altos e baixos pra mim. Eu tava o tempo inteiro com medo de romantizarem uma coisa que eu ia achar muito ruim. Eu tava achando que tinha muita coisa que não precisava estar lá, sabe? É interessante pra história, mas vou explicar. Basicamente, a Ed La Rue, ela é de 1700 e alguma coisa, 1691 ela nasceu. Em 1714, se eu não me engano, quando ela ia casar, ela faz um pacto com... Não fala explicitamente, né? É o diabo, mas não fala explicitamente se é escuridão, é um deus, enfim. Ela faz esse pacto e aí ela não morre mais, mas ela também não é lembrada por ninguém. Então, tipo, se ela tá aqui conversando com a gente e ela sai, a gente não lembra mais dela. Enfim, aí vai acompanhar a história desde... vai vindo e voltando, sabe? 2014 e os anos anteriores. Então, desde o pacto e daí as guerras que ela viveu, enfim, muitas coisas. Então, nessa parte de volta, é sempre as partes dos livros que eu fico mais tipo... ok, né? É um que lê pra entender a história. Mas eu ficava nessa parte um pouco mais com medo do que ia ir se revelando, e também eu achava que era um pouco demais, sabe? É interessante vendo a história dela, tudo o que aconteceu nesses 300 anos, mas tinha coisas que era mais pelo interesse de ver a vida dela do que precisar estar ali na história, sabe? É um livro de 500 e bastante páginas, então acho que podia ter dado uma cortada. Mas é interessante ver a história dela, ver o que vai acontecendo com essas pessoas que não vão lembrando. E aí eu dei 4,5 ou 4,25 porque eu fiquei tipo, tá, foi melhor do que tal livro que eu dei 4 estrelas,
então eu não posso dar 4 estrelas, mas eu queria dar uma nota menor. Porque eu gostei, mas eu não cheguei nem perto de chorar e me emocionar. É bonito e tem umas coisas muito legais, mas também não foi meu favorito. Então, com certeza, minha nota foi, assim, muito alta pro livro. É só porque eu fico comparando. Eu já falei no último vídeo que eu tava gravando agora num vlog que eu tenho que mudar a minha estratégia de dar estrelas, porque se eu fico comparando com os outros livros que eu dei quando eu não era tão crítica com o que eu tava lendo, porque quanto mais você vai lendo, mais você vai ficando crítica com o que você vai lendo. Então, eu sempre dava 5 estrelas, 4 estrelas e meia pra tudo. Então, agora fica um pouco difícil, mas eu vou precisar me acertar com isso daí. E aí foi isso, assim, é um livro legal, um livro interessante de acompanhar a história, mas é isso. Pelo menos o que eu tava com muito medo não aconteceu, então, graças a Deus, não precisei problematizar tanto o livro. E é isso, gente. Então, estou aqui pra finalizar esse vídeo. Li 6 livros aí de recomendação do TikTok que eu queria ler alguns outros, mas eu não tava tão afim de também trazer 1 bilhão de livros aqui pra esse livro, então eu selecionei esses 6. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm qualquer recomendação de livros mais famosos que vocês acham que eu deva ler pra um projetinho assim, coloca aqui embaixo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo.